Shalom Lekulam. Aqui é o Nessim que está falando com mais um estudo e eu gostaria de dizer para vocês que esse estudo vai transformar a sua vida. Você vai ser abençoado com esse estudo, acredite. Creia que esse estudo vai mexer lá dentro do seu eu. Então, vamos começar. O tema desse estudo, ele fala sobre amor ao próximo. Todos nós já ouvimos falar, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Está em Mateus 22, 39. E eu pergunto para todos vocês, e eu também, você já pensou a respeito disso? Como é esse amar a seu próximo? Como é que fica o meu inimigo? Como é que fica com aquelas pessoas que eu não gosto, que eu não me dou bem? As pessoas que me fizeram mal? E daí para diante, né? Se a gente for avaliar tudo que Jesus passou aqui junto conosco, quando ele esteve na Terra, nesse nosso mundo, Jesus só falava em amor o tempo inteiro. As suas atitudes sempre, sempre, sempre foram repletas de amor. Isso que eu vou conferir com vocês na medida do estudo. Em hebraico, esse ame seu próximo como a ti mesmo, se diz da seguinte forma: Ve'ahavta lereacha kamocha. Ve'ahavta lereacha kamocha é muito falado em Israel. O pessoal fala, repete, e eu tenho certeza que muitos deles não entenderam a fundo o que isso vem querer dizer, né? Vamos ver. Então, para começar, eu quero ver alguns versículos junto com vocês. 1 João 4,8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em 1 João 4,16 diz: Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. Esses dois versículos falam claramente de amor, concordam? Agora vamos ver Romanos 12, 4, 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função, assim nós também, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E aí cabe uma primeira reflexão, o que isso tem a ver com amor? Esse Romanos que eu trouxe nesse estudo, o que isso quer dizer no amor? O que o amor quer dizer nesse versículo? Nós vamos ver isso no decorrer, vocês vão ver que a base de tudo está aí. O amor está implícito nesse Romanos 12, 4 e 5. É o amor implícito, o amor incondicional. Mas tudo isso aqui nós vamos analisar mais adiante. Para começar, eu gostaria de fazer um paralelo com o corpo humano e o sistema solar. Todos nós sabemos que é um sistema solar, nós vivemos no sistema solar. Posso adiantar para vocês que no sistema solar, como no corpo humano, tudo, absolutamente tudo, funciona através do seguinte. Primeiro, é um sistema colaborativo absoluto. Um colabora com o outro. É um sistema colaborativo absoluto. Vai guardando essas informações que nós vamos checar isso daqui para frente. Tudo funciona em harmonia perfeita, tanto dentro de cada corpo, como também entre um corpo e outro. Harmonia perfeita. Tudo funciona sob o aspecto de amor ao próximo incondicional. Tudo funciona com a seguinte condição: a ausência total de egoísmo. É assim que nós somos criados, e é assim que nós somos gerados. E eu queria lembrar esse versículo que fala: e criou Deus o homem à sua imagem. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o mínimo que a gente pode fazer é transpirar tudo isso que ele é. Transpirar especialmente o amor, que basicamente é o amor. Vamos continuar. Vamos falar um pouquinho sobre o corpo humano. O corpo humano ele é constituído de membros, claro, nós temos vários membros, e cada membro é constituído por células. Todo mundo sabe disso, a gente aprendeu na escola. Não sei se vocês lembram, mas sabe quantas células tem o corpo humano? Tem 100 trilhões de células. Não é 1000, não é 1 milhão, não. 100 trilhões de células. Cada célula
têm uma função específica e todas devem funcionar em harmonia entre si. Como é que isso aqui, como é que funciona? Então, se você pegar, por exemplo, de acordo com essa imagem que eu coloquei, se você pegar o pulmão, por exemplo, ele tem células, né? Tem as células do pulmão. E elas funcionam numa harmonia específica dentro do pulmão. O coração tem outras células e tem outra função, e elas funcionam sob outra harmonia. Só que a harmonia que funciona no coração é uma harmonia em comparação com a do pulmão, ela se considera harmônica. E assim é a mesma coisa no fígado, no estômago, enfim, em todos os órgãos. Se não funcionar em harmonia, geraria o que nós chamamos de doenças. Geraria, o pior, até tumores. E aí um dia nós vamos ter que recorrer a um médico, a um cirurgião, provavelmente, né? Muito bem. As células, então, como já disse, elas formam os órgãos e que, por sua vez, formam o corpo humano. Quando a pessoa está em saúde, é porque todas as células, funcionam em harmonia absoluta. E quando nós falamos que está em doença, quando uma célula se desarmoniza com as demais, e normalmente o que acontece aí é que ela chama as demais para ajudá-la nessa volta à harmonia. Ela chama as outras para compensar essa desarmonia. E o que é um câncer? Um câncer é quando uma célula para de funcionar. Parou de funcionar, a gente chama isso de câncer. Talvez algum deve estar se perguntando como é que é essa questão de a célula chama a outra para ajudar, chama. Isso é um processo natural e automático, uma colaboração constante, um amor constante. Isso acontece com qualquer um de nós, queira você, não queira você, tanto faz. É assim que funciona. Quando você tem uma dor de cabeça, então a sua célula da cabeça, do cérebro, ela está funcionando de uma forma desarmônica com aquilo que estava acostumado. O que ela vai fazer? As outras células que estão no mesmo corpo, no seu corpo, elas vão começar a falar, opa, vamos ajudar aquela célula. Isso é uma coisa automática, ninguém pede, vem cá, me ajuda, vamos correr, porque tudo isso funciona, é o processo natural, é assim que funciona. Nós vamos ver isso com um pouquinho mais de propriedade, daqui para frente. Cada célula de um órgão, ela vibra numa frequência harmônica em relação às outras células. Eu vou explicar melhor agora. Vamos ver uma coisa. Esse gráfico que eu coloquei mostra várias ondas de frequência, né? Vocês veem que elas não são iguais. Uma é diferente da outra, mas todas são harmônicas entre si. Todas são harmônicas porque, enquanto uma dá uma volta em um segundo, a outra dá duas voltas em um segundo. Então, quando uma anda outra anda dois. Isso é harmonia entre uma e outra. Então, a célula do coração, por exemplo, bate 10 vezes por minuto. A célula do fígado bate 5 vezes por minuto. Isso não é igual, mas é harmônico. A cada duas equivale a uma da outra. O que eu gostaria que vocês também guardassem, essa informação é muito importante, nenhum de nós é harmônico por si só. Nenhum de nós tem uma harmonia sozinho, ninguém se harmoniza de uma forma só. Nós precisamos sempre de alguém para nascer. Ninguém nasceu sozinho, todos nós precisamos de alguém para nascer, para alguém para nos ensinar, alguém para dividir a nossa vida, ter filhos, apontar caminhos, nos confrontar, enfim, até mesmo para cuidar de nós na velhice e até mesmo na hora da nossa morte para nos enterrar. Lembrando, em Romanos 14, 7, diz assim, nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Por isso eu digo para vocês, as pessoas que você tem ao seu redor, que você goste ou que você não goste, que seja uma pessoa mais chegada, menos chegada, que você tem amizade ou não gosta, elas são um presente de Deus para a sua vida, para a minha vida. Para que vida? Para essa vida dura, para essa vida difícil, essa vida passageira. Por isso nós devemos ser gratos, aliás, gratos não, muito gratos a essas pessoas e dizer a elas muito obrigado, porque no fundo,
nós todos precisamos um do outro. E elas foram dadas como presente dos céus para cada um de nós. Deus nos deu essas pessoas como presente para que a gente cumpra com aquilo que a gente está cumprindo aqui nessa vida. Agora vamos colocar um novo conceito. Não sei se todos vocês já ouviram falar, mas as células têm mente. Têm mente. Tanto que elas agem, elas reagem. Aquilo que eu falei agora para vocês, agora há pouco, quando uma célula começa a ficar desarmônica com relação às outras, outra célula começa a sentir isso, ela vai em ajuda. A ciência comprova, então, que a célula tem mente. E ela reage quando necessário. Ela reage e que, na verdade, no fundo, nós somos todos um no todo. Se você analisar o todo, nós somos um, mas pertencemos a esse todo. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque eu vou tentar mostrar para vocês agora como é que é esse conceito de que nós somos todos um no todo. Vocês entenderam como é que funciona uma célula quando vai ajudar a outra? Vamos tentar repetir, porque é importante esse conceito. Imagine que a célula de um órgão esteja doente. Ela vai começar a vibrar desarmonicamente. As demais células que vão perceber que ela está desarmônica, elas vão socorrê-la, elas vão correr para ajudar ela, para socorrer ela. Isso é um processo completamente natural. É um processo que acontece naturalmente, queiramos ou não, como eu já disse. É assim que funciona o nosso corpo. Dentro do meu corpo é igual ao seu corpo, tudo igual. E aí, então, vai começar a vibrar desarmonicamente também a célula que foi ajudar. Essa célula que foi ajudar, ela vai começar a se desarmonizar, tentando ajudar a outra. E aí, o que vai acontecer? A outra, vai vir uma outra para ajudar a segunda, que vai desarmonizar também. Aí vai vir uma outra para ajudar a anterior, e assim vai. E assim vai. É muito comum vocês ouvirem que a pessoa começou com uma dor, com um problema, com uma doença num determinado órgão, aquilo foi agravando, atingiu o segundo órgão, o terceiro órgão, e assim muita gente passa a ter uma doença generalizada e leva bastante tempo para se curar. É assim, e assim, é por isso que funciona assim. Deu para entender? Muito bem. E aí, então, quando você começa a agir de uma forma estranha, depois nós vamos ver esse estranho que quer dizer, e de repente, e naturalmente, como já disse, todos os organismos começam a mandar células de defesa. E aí você passa porque você está doente, e aí o que você faz? Você vai a um médico. Você vai ao médico, ele olha e fala, você está com hepatite. Por exemplo, eu queria que vocês observassem o seguinte, que tudo isto começou porque uma célula começou a vibrar desarmonicamente. Você está com hepatite, eu estou com hepatite, esse corpo está com hepatite, porque tudo começou com uma célula que começou a vibrar de uma forma desarmônica. Não vai esquecer disso. Tudo funcionou assim. E se nós não tomarmos cuidado, todos os outros órgãos serão contaminados. Por quê? Porque aquele órgão que estava trabalhando para ajudar, ele começou a entrar em desarmonia. Começou pelo fígado, depois o baço, depois os rins, e o organismo produz, então, aí uma febre de repente, e aí ele pode comprometer o corpo inteiro. Não é assim que funciona? Você sabe que é assim, né? Agora, eu gostaria de comparar tudo isso que eu falei até agora com o sistema solar. Nós já vimos como o corpo funciona, e nós vamos ver isso no sistema solar. Vocês vão ver que tudo funciona do mesmo jeito, né? Então, esse aqui que eu pus para vocês é o sistema solar. Tem o Sol e ao redor tem a Terra, etc, etc. Vamos dar nomes. Uma chama Andrômeda, outra chama Marte, outra chama Saturno, outra chama Júpiter, uma chama Urânio e tem uma que chama Terra. As células desses órgãos, desses planetas, elas funcionam em perfeita harmonia. Vocês podem perceber que no sistema solar, nenhum dá trombada no outro. Ele é tão perfeito quanto o nosso corpo. Tudo que funciona no sistema solar funciona com uma harmonia total e absoluta, da mesma forma como o nosso corpo funciona.
certo? Agora quero dar um conceito para vocês, orgânulos celulares. Vocês podem se perguntar, como é que uma célula adoece? Como é que ela fica, como é que ela começa a oscilar, a vibrar diferente, vibrar desarmonicamente? Então ela ficou doente. O que adoece a célula? São chamados de orgânulos celulares. Tudo que eu estou falando com vocês é fundamento científico, e vocês podem conferir isso, tanto perguntando para um médico, ou então vocês procuram isso no Google. Então, orgânulos celulares são os responsáveis por adoecer as células. E aí, volto a pensar, pense comigo, no planeta Terra, o que pode adoecer o planeta Terra? Tem ali também um orgânulo celular? Tem sim. Sabe como é que chamam os orgânulos celulares na Terra? Um deles chama homem, outro chama mulher. Tem orgânulos, sim, homens e mulheres. Portanto, se os orgânulos celulares da Terra, que nós acabamos de nomear, que são os homens e as mulheres, não cumprirem bem a sua função, repetindo, se os homens e as mulheres na Terra não cumprirem bem a sua função, a célula adoecerá e comprometerá o corpo, a Terra se comprometerá, adoecerá. No universo e no corpo funciona tudo do mesmo jeito, porque o universo é uno com o verso. Em cima é igual a embaixo. Portanto, a Terra pode adoecer? Pode. Será que não é bem isso que está acontecendo nesse momento? Será que não é assim que a gente está notando essas alterações no nosso planeta Terra, do qual nós somos parte? Vamos ver mais adiante. Tá bom, já entendi. Então nós temos que fazer alguma coisa, né? Temos que fazer alguma coisa. Nós pertencemos ao planeta Terra. Sim, eu sei, nós vivemos aqui. O que eu devo fazer? O que nós devemos fazer? Sabe o que nós devemos fazer? Nós devemos amar o nosso próximo incondicionalmente. Como eu disse, eu vou repetir. Nós pertencemos a um só corpo. Até para a nossa sobrevivência, devemos ajudar o nosso próximo incondicionalmente. Até é uma questão praticamente egoísta, né? Quer dizer, entre aspas, egoísta. Até para a nossa própria sobrevivência, nós devemos ajudar o nosso próximo incondicionalmente. E reconhecer que esta é a única receita. É uma receita única e se nós não aplicarmos, nós seremos consumidos. Se a gente não ajudar o próximo e aquilo vier a comprometer, nós vamos acabar sendo consumidos por falta de ajudar o nosso próximo. Tudo, meus irmãos, tudo funciona deste jeito. Não tem uma segunda alternativa? Não tem, porque tudo funciona assim. Não tem como, o seu organismo é assim mesmo que funciona, o sistema solar é assim que funciona, é tudo igual, tudo funciona do mesmo jeito. E você também, com seu irmão, deve fazer a mesma coisa. Porque se você não fizer, você está comprometendo o todo. Você vai dizer, mas é só um caso aqui. Né? Você compromete o todo, acredite. Voltando a esse versículo de Romanos, gostaria que vocês acompanhassem comigo. Assim como um corpo, em um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, a mesma função. Assim nós, como que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós somos um só corpo em Cristo. Você que crê em Jesus, você faz parte do corpo de Jesus. Nós todos que acreditamos e vivemos em Jesus, nós pertencemos ao corpo dele. E nós temos responsabilidade sobre isso. Nós temos que seguir os mandamentos que ele nos deixou. Nós temos que seguir os passos que ele nos deixou. Muito bom. Agora observe mais uma coisa. As células, elas são diferentes, como nós vimos. Tem a célula de um órgão, célula de outro. Cada uma cumpre uma função. Uma cumpre a função do baço, outra do coração, outra dos rins, enfim, cada um cumpre a sua função. Agora, vamos comparar com nós mesmos.
nós também não somos diferentes? Cada um de nós não cumpre uma função diferente nesse mundo? Você cumpre uma função e eu cumpro outra. E aí poderá surgir uma pergunta que todos nós podemos fazer. Qual é a função mais importante? Quem é mais importante? O que cumpre a função de doutor e o que cumpre a função de faxineiro? Qual a função mais importante? Eu posso dizer para vocês que todas são importantes igualmente. Porque, olha, só existe um corpo, só existe um espírito, como também foi chamada em uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, a qual é sobre nós, por nós e em nós. Isso está em Efésios. Vale a pena vocês guardarem esse versículo e vocês lerem mais vezes durante essa semana inteira, para vocês guardarem tudo isso. Então, o que nós devemos fazer mesmo? Desculpe. Aí, quando as coisas acontecem, você vai acabar indo no médico, ele vai te encaminhar para um cirurgião, claro, porque a sua situação já está ficando grave. E aí ele vai olhar para você e vai dizer, meu amigo, infelizmente, não tem mais jeito. Nós vamos ter que cortar esse pedaço para não comprometer o organismo inteiro. É assim que funciona, né? Quando você está doente, quando você está com alguma célula que não funciona direito, o que o cirurgião faz? Ele vai e corta fora, né? Porque senão compromete o resto. Gangrena e depois você já sabe como é que é. Então, como alerta, eu quero deixar para vocês o seguinte, o mundo está doente. Vocês conseguem notar isso? Dá para vocês entenderem que o mundo está doente? Ele está precisando de um médico cirurgião urgente. Então, quero fazer um apelo a todos nós, inclusive a mim mesmo. Vamos despertar. Vamos despertar. Sigamos o Senhor Jesus enquanto ainda for tempo. Na última quarta-feira, o pastor João, dando sequência ao estudo do Apocalipse, deixou claro no finalzinho da palavra que ele nos deixou, do estudo, de que realmente Jesus está à beira da volta. Jesus está na porta para voltar. Se você não percebeu isso, eu vou sugerir para que você pegue novamente esse estudo do pastor João, que está no canal dele, dá uma ouvida mais uma vez, vocês vão ver como é. Nossa, nós estamos muito perto. Por isso que eu vou realmente repetir esse apelo. Vamos despertar. Vamos seguir os passos de Jesus, enquanto ainda é tempo. Agora vocês entendem porque o amor é incondicional? Porque é assim que tudo funciona. O amor é incondicional. Afinal, se nós fazemos parte de um mesmo corpo e devemos cuidar da saúde desse corpo, devemos ajudar incondicionalmente a qualquer um que necessitar, até mesmo para preservar a nós mesmos. Ajudar ao próximo é, entre aspas, um ato egoísta, quase egoísta, até por ser de nosso total interesse. Afinal, nós dependemos deste corpo para a nossa sobrevivência. E esse corpo é parte de um outro corpo. Se esse corpo faz mal, ele vai comprometer o resto. Infelizmente, o sistema que nós vivemos hoje, ele premia muitos egoístas. Infelizmente. Por mais não caber o egoísmo, o sistema que nós vivemos hoje, nesse mundo que nós somos hoje, ele premia os egoístas. Por que acontece tudo isso, gente? Por quê? Sabe por quê? Porque existe uma coisa a mais que está errada dentro de cada um de nós. Não vou me excluir, não vou dizer, mas tem uma coisa errada dentro de cada um de nós que tem que ser corrigida. Essa coisa chama egoísmo. Nós estamos doentes também. Nós precisamos de nos cuidar para não piorar a nossa doença.
E como é que a gente vai cuidar do egoísmo? Vocês sabem? Qual é a arma que nós vamos usar? É isso mesmo, nós vamos usar a arma, o amor. O amor que vai ser a nossa arma. Agora acho que nós podemos entender o que Jesus nos disse. Vamos ver juntos. Ele diz assim, ouviste o que foi dito? Amarás teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam. É isso? Em Levíticos, que a gente começou falando lá, eu quero só ressaltar essa primeira parte. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Não te vingarás, nem guardarás ira. É possível? É possível. Mas sabe quem está dizendo isso? No final do versículo, deixa claro, eu sou o Senhor. Ele está nos dizendo isso. Muito bem, se você entendeu mais ou menos aquilo, tudo que eu disse para vocês, vocês vão entender que quem tem maior capacidade deve usá-la em benefício dos que não têm menor capacidade. Quem é mais, normalmente dá mais. E não quem é mais, tira mais, como a gente costuma ver por aí. Quem é mais, deve dar mais. E aí você pode estar assim, se perguntando nesse momento, puxa vida, eu acho que eu quero também fazer, eu quero também ajudar. Eu quero ajudar, mas eu quero ajudar em todos os sentidos. Sabe? Senhor Jesus já nos deu a receita. Ele já nos deu a receita. E relembrando a receita, dízimos, ofertas e amor incondicional ao seu próximo. Mas sabe, meus irmãos, muitos ainda até hoje não entenderam essa mensagem do Senhor Jesus. Muito bem, em Israel é muito comum, vocês vão ouvir lá, quem já foi em Israel já deve ter ouvido, mas lá fala muito de Tzedakat Atzil Mimavet. Tzedakat Atzil Mimavet, a tradução literal seria a caridade livra da morte. Tzedaká é caridade, Tatzil livra da morte, né? Numa época de crise que nós estamos passando hoje, aliás, parece que Israel entrou de novo em lockdown, a partir de segunda-feira, acho que foi 2 dias atrás, também eles acreditam de que a caridade livra da morte. A caridade, numa época dessa, ela cresce muito em Israel. Muito bom. E se você realmente entendeu tudo isso, você vai concluir que os últimos acontecimentos que a gente tem visto no mundo, eles refletem o comportamento do ser humano. Eu faço parte disso também, você também. Qual é esse comportamento? Falta de amor aos nossos irmãos. Concorda que a falta de amor nos irmãos está sendo refletida nesse momento? O egoísmo está sendo premiado, infelizmente. Decisões egoístas de nossos governantes para atingir interesses particularmente deles. Eles não se importam se tudo isso vai acabar tendo que fazer a nós pagarmos com as nossas próprias vidas. Eles não estão nem se importando com isso. Você está vendo tudo isso acontecer? Pois é. Então, posso dizer para vocês que o tempo urge. É urgente. O Senhor Jesus logo está de volta. Eu, particularmente, eu posso dizer para vocês, eu não vou ficar de braços cruzados. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. E você também deveria fazer. Pensa nisso. Coloca esse versículo na tua cabeceira. Isaías 55, 6. Coloca na tua cabeceira e leia isso toda noite antes de você dormir. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar.
porque está chegando a hora dele vir. Muito bom. Quer saber uma coisa, meu irmão? Quer saber uma coisa, meu amigo? Eu tenho medo do cirurgião. Eu tenho medo. Eu tenho medo que ele não tenha que me tirar fora. Eu tenho medo de um cirurgião. E como é que eu faço para acabar com esse medo? Você sabe? Como é que você pode acabar com esse medo? Se você estiver com medo, eu acredito que depois de tudo que nós falamos, se você entendeu, você deve sentir medo, a mesma coisa que eu estou sentindo. Sabe como a gente acabar com esse medo? Reconhecendo os nossos erros, nos arrependendo e seguindo os seus ensinamentos. E acreditando que Ele vai nos perdoar, porque Ele é todo perdão. Ele vai nos perdoar. Não importa o que você fez de certo ou de errado, importa o que você tem na mão dele. Se você se arrepender, você terá o perdão. E vamos seguir os ensinamentos que ele nos deixou. E colocar só apenas dois para vocês verem claramente. Um deles é ir de pregar o evangelho a toda criatura. E o outro é ame a seu próximo. Eu completaria com uma forma incondicional. Que ali, inclusive, no versículo não fala ame seu próximo, aquele que você gosta mais, aquele que você gosta menos, que está mais perto, que mora do teu lado. Não fala isso. Então, eu posso acrescentar, ame seu próximo incondicionalmente. Era isso. Eu gostaria só de dizer que eu não posso terminar esse estudo sem citar 3 passagens que eu acho fundamentais, que tem tudo a ver com tudo que nós falamos até agora. Em 1 Coríntios 13, 2 diz assim: e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Se não tivesse amor, nada seria. Em Mateus, Jesus ele diz: em verdade vos digo, que cada vez que eu fizeste a um desses irmãos meus pequenininhos, a mim o fizeste. Não é isso? João 3,16, o famoso versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho, filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não morra, mas que tenha uma vida eterna, uma vida junto com o Senhor Jesus, fazendo parte do corpo do Senhor Jesus. É isso que eu queria falar com vocês. Eu agradeço até agora a todos que me ouviram e gostaria de pedir para que todos fechassem seus olhos e me acompanhassem numa oração agora, assim. Meu Deus e meu Pai, Senhor maravilhoso, aqui está a sua palavra, Senhor, da forma como o Senhor me ensinou, da forma como o Senhor me conduziu, da forma como o Senhor me fez escrever. Espero ter atendido à sua exigência na palavra, Senhor. É um estudo muito lindo, Senhor. Espero que todas as pessoas que vão ouvir essa palavra, hoje, agora, ou amanhã, ou depois, ou qualquer hora que for assistir, qualquer tempo, que sejam atingidas pelo seu amor, Senhor, e que eles entendam que a base de tudo é o amor, amar a seu próximo e amar a seu próximo. Senhor, muito obrigado por tomar conta de mim, da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, do pastor João, da pastora Suzy, dos pastores da igreja, dos presbíteros, dos líderes e de todos os membros da igreja, Senhor. Cuida de todos que necessitam do Senhor. Não deixa o pão faltar na mesa de ninguém, Senhor. Cuida que cada um de nós possa seguir dentro do conceito do amor que o Senhor nos ensinou. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. E a você, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.